Bom, vamos lá pra ideologia. Vamos pra ideologia de gênero, então? Não existe. Que é um tema... Na academia eles chamam de perspectiva de gênero, mas ideologia, de acordo com diversos teóricos, inclusive a Hannah Arendt, é uma abstração teórica que você cria e você coloca ela na realidade. Então, toda vez que você tem uma proposição teórica que cria princípios e tenta normatizar como a sociedade deve ser, você está propagando uma ideologia. Então, a ideologia de gênero, a perspectiva de gênero, é uma ideologia. Então, vamos lá ao tema. Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui pra gente poder começar esse debate, que é pra vocês definirem de forma objetiva e sucinta o que é mulher. Bom, a primeira coisa é que ideologia de gênero não é eu dizer que sou travesti ou alguém se dizer boiceta. Isso é um fato, vocês querendo ou não, a religião de vocês permitindo ou não tô nem aí pra isso. A questão é, ideologia de gênero, pra nós, é justamente você, em rede nacional, dizer que menino veste azul e menino veste rosa. Que é o discurso da Damares Alves, que é o discurso que vocês querem propagandear. Por quê? Porque as ideias de vocês, os valores de vocês têm que ser impostos para todas as pessoas. Mesmo ignorando o fato que as pessoas existem, que são plurais, que estão aí se expressando e etc. A questão é, se o gênero não existisse, como vocês falam sempre, não existiria 1.500 mulheres e pessoas femininas mortas por feminicídio e por transfeminicídio. É porque são mulheres. Os transfeminicídios acontecem com crimes de ódio. Como o Luno falou, tem um caso da Kelly, que é mulher? Em 2016, que ela foi assassinada, arrancaram o seu coração e colocaram uma santa no lugar. O que é mulher? Esse crime de ódio não é transfeminicídio pra vocês. O que é mulher? É um crime normal. Mulher? Mulheres são pessoas, assim como qualquer gênero, que são pessoas que se reconhecem em determinado perfil de gênero, que são pessoas que estão sendo identificadas justamente para elas conseguirem entender como elas se sentem na sociedade. Uma mulher, ela não necessariamente precisa seguir um padrão físico de corpo, como vocês acham, porque a biologia é uma parte disso. Vocês realmente, acham que determina, pode porque não seguir, mas a vocês biologia determina. têm uma dificuldade de raciocínio e de pensar. Então, o que é mulher? Mas quando a gente vai olhar pra gênero, a gente tá dizendo que pessoas que se reconhecem no gênero feminino recebem 20% a menos no seu salário. Isso é uma realidade concreta. Que são vítimas do trabalho doméstico. São vítimas, justamente, dos assassinatos mais profundos. Vocês negam até a existência de feminicídio, que eu já vi a Eduarda falando publicamente que isso não existe. Eu queria que ela dissesse aqui, pra mãe da Tainara, que foi arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê, que não existe feminicídio. Diga pra mãe dessas mulheres, da Cibele, diga pra ela, não tem feminicídio. Sua filha não morreu por um crime de ódio. Agora, a gente... de matar quem matou essa menina. Ela morreu por um crime passional. Mas aí vocês são contra o feminicídio. Vocês são contra o feminicídio. Não, vocês são contra o homicídio. Homicídio, contra Eu sou contra crime passional. Porque não existe feminicídio. Não. Os crimes de ódio que acontecem, a machosfera que vocês alimentam, todos os ataques que são parte dos crimes de ódio que vocês são parte de alimentar. Vocês são a extrema-direita que justamente favorece esses discursos que tem como último elo as pessoas matando em nome de se sentir legitimada pelo que vocês fazem. O que é mulher? Vocês querem tornar o debate como se fosse apenas uma questão subjetiva, quando na realidade, uma pessoa trans, quando ela se define, ela vive uma realidade concreta. Vocês fazem questão de colocar uma peruca, né, como seu ídolo faz, o Nicolas Ferreiro. E a Érica também. E aí, ele... Não, ela não coloca uma peruca. Não é Lace, não? Ah, tá. Vocês fazem questão de usar um ídolo de vocês, achando que colocar uma peruca reduz uma identidade trans. Sendo que eu sou uma travesti que sei qual é a realidade de uma pessoa trans. É uma travesti. Exato. Exatamente. E eu sofro com vários ataques justamente de vocês e de várias pessoas que seguem vocês. Não. Não. Legitimar um discurso de ódio como o Ratinho faz. De falar de uma genitália. Blá, 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 nada. De morte, de feminicídio, de transfeminicídio. Você acha engraçado o transfeminicídio? Você acha legal o transfeminicídio? O último elo de uma cadeia de violência que mata pessoas no Brasil, que vem crescido cada vez mais. Morrer com pena de morte. Não, se são pessoas trans não, porque vocês acham que elas nem existem. Vocês tratam que elas nem existem. Vocês incentivam o ódio e depois vocês querem dizer que tem que punir. Mas é mentira. Vocês são parte de justamente garantir isso. Vocês o tempo todo estão negando. Eu não quero saber o que você quer que eu diga, eu estou dizendo pra você.
O que é mulher? Vocês tiram sarro de transfeminicídio. 15 Você segundos. se Vocês identifica com acham algo que que você não colocar sabe uma definir. peruca é ser uma mulher, mas o Não, vocês concretamente... acham. Não, vocês Vocês acham. acham. Nicolas Vocês Ferreira fez acham piada que com colocar pessoas peruca te faz trans. mulher. Só que vocês não passam de um bebê reborn do Nicolas Ferreira e você, O o que quê? é Carla mulher? Zambelli da Shopee, que vem aqui querendo fazer um que discurso é parecido com o deles, Não, a cara mas não não tem tem vergonha é na mulher. cara de defender que vocês são parte O que de é mulher? vários Acabou. assassinatos, Não definiu de o que é mulher. mortes. Vamos lá. Bom, pode ir. Bom, ela teve vários minutos aqui Posso pra... falar daqui? Pode. Deixa eu só... fala primeiro, depois Tá. eu concluo. Vamos lá. Quando eu falo, e eu falo reiteradamente, que feminicídio não existe, é Fala porque... pra mãe da Tainara. Não existe. Feminicídio é uma Não armadilha... existe. Eu posso falar? Ah, você Deixa- atrapalhou Eu ela posso falar? bastante. Eu Você posso falar? atrapalhou Eu posso bastante, falar? vamos atrapalhar Eu posso também. falar? Eu Ótimo, posso vamos falar? atrapalhar Mas a Eu gente posso vai falar? falar também. Eu posso falar? Exatamente, pode Eu falar, a posso gente vai falar? atrapalhar a vida Eu de posso sangue. falar? Pode Eu falar, posso falar? fala. Feminicídio é uma armadilha semântica. Nenhuma mulher morre por ser mulher. Meu Não, A Deus. mulher morre. A mulher morre porque absurdo, o mano. namorado não aceitou o fim do namoro. Não porque ela é mulher. A mulher morre por quê? A mulher morre por quê? Porque o cara descobriu uma traição, sei lá. Não é porque ela é mulher. A mulher morre por quê? Porque o cara era um maluco, armado e exercendo força superior a uma mulher que não conseguiu se armar pra se defender de volta. E não porque ela é uma mulher. A mulher morre porque um cara foi roubar o celular dela no meio da rua e deu um tiro nela porque ela não quis dar o celular. Não porque ela é mulher. Existe homicídio e deve sim existir um agravante quando um homem se vale da sua força física superior, porque homens são diferentes de mulheres e são mais fortes, e quando esse homem se vale dessa superioridade biológica pra matar uma mulher, deve haver um agravante no homicídio. Porém, feminicídio não existe, porque a motivação de um crime nunca é o gênero da vítima, Não. e sim uma circunstância externa. Simples assim. Agora, Ô, o Duda. que é uma mulher? O que eles fazem aqui é definição tautológica, definição circular. A mulher é quem se identifica como mulher. Falou e não definiu Aprendeu. nada. Ô, Duda. A mulher é a fêmea adulta da espécie Só pra humana. deixar claro aqui a diferença entre as nossas posições, o que você acha que tem que acontecer com alguém que mata uma mulher? No mínimo, cadeia pro resto da vida. E? No mínimo. Você seria a favor da pena de morte? Seria? Pronto. Então, eles são contra a pena de morte pra quem mata a mulher, nós somos a favor. Então aqui fica a Vocês nem diferença, nós reconhecem. defendemos a mulher. Agora eles Cibele, falam... Marina, É. Cristiane, Priscila, deixa eu Eu falar. quero que o cara que matou elas vítimas de morra. feminicídio. Eu quero que o cara que matou elas Calma aí, se deixa eles foda. terminarem aqui. Vai. É assim. E a deputada de vocês votou contra o aumento da pena deputada dele. de vocês, Érica Hilton votou contra o aumento da Bom, pena vamos lá. dos caras que mataram todas essas bom, mulheres. tá bom. E eu quero que eles se fodam. Bom, vemos aqui uma pessoa que quer se identificar como mulher. Mas, não, eu sou uma mulher, seu babaca. mas ao mesmo tempo ela não sabe definir o que é mulher. Então ela não sabe definir aquilo que ela se identifica. Eu defino mulher aqui, assim como a Duda já definiu. É uma fêmea Burro. adulta da espécie humana. Burro. Então, você não definiu e eu sou burro? Você não definiu? é burro. Você não sabe definiu? definir mulher. Eu defini mulher objetivamente, Você você não. diz que você se identifica com mulher e Então você eu vou não sabe explicar aqui, definir ó. com o que você se identifica. A ideologia percebe? de gênero, ela tem uma contradição intrínseca, que é a seguinte: ela afirma duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. A ideologia de gênero, ela vai afirmar que transexuais nascem transexuais. E ao mesmo tempo ela vai afirmar que um transexual é uma construção social. Como que você, homem e mulher, é uma construção social? Como que você pode afirmar que ao mesmo tempo uma pessoa nasce trans e ao mesmo tempo homem e mulher é uma construção? As duas coisas são mutuamente contraditórias. Só que eles ignoram essas contradições. Quando você pede uma definição objetiva, eles são incapazes de definir e relativizam, na verdade, o que é a mulher. Quando a gente fala que tem que ter leis que protejam a mulher, por que a gente tá Nossa, falando são isso? contra a lei Quando a do gente, eu sou a favor de ter feminicídio, lei que lei da proteja a mulher. Penha. Quando a gente, eu Vocês só são não sou a contra. favor de distorcer os termos, como Você vocês é fazem. contra Agora, a lei do fica quieto e escuta. feminicídio. Fica quieto e escuta. Contra a lei do Fica quieto e feminicídio. escuta. Fica quieto e escuta. Contra a lei do Fica quieto e feminicídio, escuta. o aumento de pena, Fica quieto e escuta. feminicídio, a tipificação de... Fica quieto e escuta. Você é contra o Fica quieto e feminicídio. Fica quieto e escuta. Eu estou falando, eu estou falando com pessoas do sexo masculino, então eu não estou sendo machista. Porque machista Tainara. é sexo. Pronto, eu tô falando com pessoas do Cibele. sexo masculino. Além de Então, machista, então eu Várias estou sendo vítimas machista. da violência machista da É, qual bom. vocês Bom, legitimam. eu sou a favor, exatamente, de você evitar Exatamente, violências isso, contra a mulher. Por quê? Porque homens biológicos, em regra, têm vantagem física em relação às mulheres. Por isso que sou contra trans competirem com mulheres no esporte. Simples. Eu defendo. Eles não. Eles defendem que trans, um homem biológico, dê porrada em mulher biológica. Meu essa Deus, é a gente. galera aqui. Vocês são contra trans no esporte? Contra, Óbvio que competindo não, com mulheres? queremos mais trans no esporte. Competindo com mulher? Queremos mais trans no Competindo com- esporte, Então, competindo beleza. sim, Então você é a favor mulheres de um mais homem trans biológico bater em mulher. competem com Eles são mulheres. Mulheres bater em trans são Isso aí é homens tua fantasia. biológicos. Mulher Você trans chega é em homem casa- biológico. Homem biológico é Mulheres burro. trans são É um homens termo Mulher burro. trans é homem Vocês biológico. são burros. Mulheres trans são Vocês homens Então me são defina o que é mulher. burros. Agora Vocês vamos são pro outro aqui. burros. Você Mulher então, trans é ô homem palestino. biológico. Ô Vocês são frangos burros. pelo KFC. muito Frangos
pelo muito KFC, vamos lá. muito Frangos perdido, pelo Pavanato. KFC, Você fica ou muito perdido. baratas pelo Você inseticida, fica vamos muito lá. perdido. Piada com genocídio. Baratas Você pelo literalmente inseticida. Piada com Responda pra mim, o genocídio. que é mulher? É isso que Vai, você sua vai fazer? chance. Sua chance de provar que não é um pombo. É isso. O que é mulher? Isso. Olha só, eu posso O falar que é agora mulher, no mano? momento ou eles não Então só defina, o que é mulher? Simples. Não é difícil, Posso cara. falar agora? Garanto pra você É que não é um difícil. momento, O que é eles mulher? Pronto, pode Vamos ir. lá. Olha só. O que é mulher? De novo, nós vamos repetir dados que eu acho que é importante. A gente não vai concordar com a visão essencialista que a extrema-direita tem em relação às mulheres, porque essa visão essencialista tá a serviço de literalmente justificar esses dados que a gente já trouxe, ok? A gente tá falando que o nosso país, no ano de 2025, ele registrou 1.500 feminicídios. A gente tá falando que as mulheres recebem, em média, cerca de 20% a menos que os homens. A gente tá falando que as mulheres negras recebem 50% a menos que homens brancos, tendo o mesmo lugar de trabalho e tendo a mesma qualificação. A gente tá falando de uma desigualdade onde mulheres têm que trabalhar em 3 tipos de escala, que é o trabalho normal, né, que vai lá pra sua empresa, depois volta pra casa, cura do marido, cura dos filhos. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando de dados muito concretos. A gente tá falando que foram, em 2024, registrados mais de 22 mil notificações por violência contra pessoas LGBTs. É disso que nós estamos falando nesse momento. E vocês querem defender essa visão essencialista para reduzir as mulheres a seu útero, mas para esconder isso, porque explica. É o cromossomo que explica 1.500 feminicídios? É o cromossomo que explica a desigualdade? Não. É o cromossomo que explica... Não. Vocês parecem que é o cromossomo que Eu não explica disse isso. que a pessoa Espantalho. usa a pessoa usa Falácia azul do e a espantalho. pessoa Tanto usa não rosa? é o- não É o cromossomo que Tanto explica. não é o Deixa eu cromossomo, terminar. tanto não é o cromossomo que as mulheres não morrem porque são Júlia, mulheres. Deixa eu Não, terminar. não, Elas não Deixa eu morrem terminar porque meu são tempo. mulheres. Pleno Vamos lá. século Você me XXI, deu ó, tempo, gente. você me deu Pleno tempo. século XXI, então dizendo aqui que não existe feminicídio. É. Depois de toda a machosfera, das pessoas treinando Machosfera? como Se não existe responder, diferença entre Fala macho que e nem fêmea, não gente. existe as pessoas machosfera. treinando no TikTok Fala como que nem responder gente. Machos. ao ouvir um não de uma mulher. Eles não acreditam As em macho e pessoas... fêmea. Aí agora é Não acredita em machosfera. macho- Deixa É eu machismo, terminar. é machosfera, Fêmea, mas não existe terminar. macho e fêmea. É o meu tempo. Pode ir. De novo, coloquei os dados e eu quero citar alguns mais pra vocês que estão me ouvindo e não pra eles, porque eles negam isso. Primeiro Eu não lugar, nego. Clara Maria Venâncio Rodrigues, Eu não de nego. 21 É anos, mentira. que foi atraída pra casa É de um mentira. conhecido e assassinada por estrangulamento Eu não em Belo nego. Horizonte. Brasília Costa, de 64 anos, que foi uma manicure assassinada pelo companheiro em Que o Porto assassino Alegre morra. em agosto Que o de assassino fique 2025. preso o resto da vida. Após matá-la, o agressor esquartejou o corpo e espalhou partes pela cidade, colocando inclusive o torso em uma mala na rodoviária de Porto E Alegre. você Sim, defende, porque ele é um Tainara e você Souza defende Santos, ressocialização de pra esse cara. 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, por um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Nomes não porque ela era como mulher. Alane de Souza Pedrotti Matos e Laís Costa Pinheiro, que foram assassinadas pelo seu colega de trabalho, o João Antônio Miranda Telo Gonçalves, em pleno trabalho, no Cefete do Maracanã. Ou casos, como lá no Rio Grande do Sul, que eu tive que lidar, casos como uma mulher que foi assassinada na frente do seu filho pelo seu marido numa crise de ciúmes, que enfiou um espeto de churrasco no coração dela. Por causa de É ciúmes, não desses porque ela era casos mulher. que nós estamos falando e é isso que define o feminicídio, do qual a Eduarda literalmente nega, assim como faz o Pavanato. E negam, sabe por quê? Não porque eles dizem, ai, sei lá, separa os homens e as mulheres. A gente quer juntar os homens e as mulheres e pessoas não binárias pra lutar contra o patriarcado, que é parte do que explica isso. E eles ficam falando, ai, tem que aumentar a pena. A gente quer pena exemplar, mas ao mesmo tempo eles são aqueles que alimentam, que dão combustível pra todo tipo de conservadorismo, que depois alimenta os red pills, que vão fazer trend na internet, sabe fazendo o quê? Como responder uma mulher que te diz não. E sabe como é esse vídeo? É batendo nela. É agredindo. É isso que a gente tá falando, que a gente se contrapõe. Agora, chegar aqui e pegar com essa moral de calças arriadas, essa moral ridícula, e falar que defende as mulheres quando a gente citou só alguns casos, 1.500 em 2025. Só no Rio Grande do Sul, em 2026, 20 casos de mulheres assassinadas. E assassinadas por crime passional. Gente, assassinadas por serem mulheres Não. e assassinadas pelos seus maridos, pessoas que deveriam amá-las, pessoas que deveriam cuidá-las, mas que no primeiro momento, frente a cada um desses discursos de ódio, vão lá e assassinam elas. Assassinam elas, inclusive com uma mentalidade de que, meu Deus, e não é só as mulheres. Lembrei de mais um caso. O caso de uma mãe que viu seu filho ser assassinado pelo pai porque o pai achava que ela tinha traído ele.
É esse tipo de caso que a gente Então tá pronto, falando. tá aí E a quando a motivação. gente luta Não contra é o porque ela é feminicídio, a gente tá se contrapondo contra isso. E vocês negam. E ao mesmo tempo que falam sobre, ai meu Deus, as mulheres biológicas, o útero. Sabe qual que é a verdade? Vocês usam esse tipo de argumento e ficam perguntando o que é mulher, o que é mulher, o que é mulher? Pra não necessariamente ter que lutar contra essa situação. E você Porque o continua sem ter discurso que vocês usam mulher? é o que alimenta e dá Vocês defendem as combustível mulheres? pra esse tipo de ataque. Você defende as Vocês mulheres? deveriam ter vergonha de chegar Você aqui, defende as olhar mulheres? nessa câmera e falar em defesa Você das mulheres, defende as sendo que você é mulheres? parte do partido que até aqui Vocês que vem relativizam colocando o que é mulher. ataques contra mulheres. A gente não relativiza 3, o que é mulher. 2, Vocês que negam 1, a acabou. biologia Acabou. e são parte de alimentar Pronto, vamos lá. isso. Acabou. Pode ir. Bom, primeiramente que eles falam que eu deveria ter vergonha de defender as mulheres aqui. Quem deve ter você não vergonha é quem defende. relativiza Você não o que é defende mulher. nada de Eu mulheres. defendo objetivamente Acho o que é mulher. Não. Ao mesmo tempo que ele fala assim, nossa, os cromossomos, eles não justificam isso aqui. Realmente, os cromossomos justificam o que é macho e fêmea. O que vai definir o que é uma mulher ou um homem é a produção dos gametas, femininos ou masculinos. Quem produz óvulo e quem produz espermatozoide. Olha Isso vai pra cá. definir. As mulheres, eu sou a favor do cara que violenta uma mulher, do cara que comete um crime de assassinato Não contra te uma mulher, vimos no ato que da ele Clara. seja, que ele seja Não te vimos preso, falar sobre que ele Brasília. que ele fique o resto da vida Não na te cadeia, vimos falar sobre que ele Tainara, morra na cadeia, sobre que ele a seja Lani de punido. Souza. Eles são contra a pena Não de te morte. vimos sobre nenhum Eles desses são casos. contra a prisão perpétua. Sobre Esse esse cara caso aí, você ó, do não espeto, falou. que enfiou o espeto no coração da Sobre mulher, esse caso esse você não aqui falou. hipócrita que finge que defende Defender as a mulheres, professora ele é a Maria favor da ressocialização. Ele era meu aluno. Ele é a O favor da agressor de ressocialização. meu aluno. Baixa Ele é a teu favor tom. da ressocialização Seu desse cara, desse criminoso. Eu não sou. Eu quero que esse cara morra na cadeia. Ele é a favor da ressocialização do Hipócrita, assassino isso que você é. que enfiou o espeto, porque ele é hipócrita. Pode fazer Isso, é piadinha. hipócrita Parece uma mesmo. criança. Então, Vergonhosa. eu defendo as mulheres de fato. Eu não fico no discurso furado. Aliás, pra você defender alguma coisa, você tem que saber definir ela. Eu defino o que é mulher. Vergonhosa. Eles não definem. Eles não definem. Vergonhosa. É tipo assim, é realmente Postura como se eu estivesse vergonhosa. debatendo com pombos. Ou pior, com parede, O porque único pombo ainda pombo tem é alguma que- reação. que é mulher? Que é mulher? Que é mulher? Que é mulher? Sabe o que é Esse o único engraçado? pombo que tem Responde, aqui. responde. Que é mulher? Então define. O único Até pombo agora que não tem respondeu. aqui. Como é que você vai Até defender agora aqui? não respondeu. Como que É você, como vocês alguém não pode têm defender? vergonha na Definir o que diz que cara. defende. Vocês não têm vergonha na cara, eles não têm vergonha na cara. Não de dizer que sabe feminicídio definir não o que diz existe. que defende. Eu quero que vocês olhem Defender pra essas agressor de mulheres, mulher Não já. sabe pras famílias definir o que delas diz que E defende. digam que feminicídio não existe. Não a sabe gente tá ao definir o lado que dessas diz que famílias lutando defende. contra os assassinatos. Bom, tá na A gente nossa tá ao vez, lado tá na dessas nossa famílias vez. lutando Ô, pela Júnior. Tá na nossa justiça vez. Pode ir. em relação a isso. Tá na nossa vez. Pode falar. Bom, Detalhe que são as mesmas pessoas do mesmo grupo político que toda vez que vem alguma votação sobre Ah, pelo amor de saidinha, Deus, que grupo defendem político. saidinha. Você não sabe nem o que você tá Calma aí, Defendem gente, ressocialização. Defendem Você não sabe o que você tá ressocialização debatendo. do cara que enfiou espeto de churrasco no coração Que da mulher. ressocialização? Defende ressocialização. Nem sabe o que Defende você tá defendendo. saidinha. Defende tudo Você não sabe a isso. minha posição. Defende tudo Eu isso. coloquei a posição Defende claramente direito de aqui. preso. Defende que traficante não pode ser morto pela polícia em operação. Defende Vocês tudo defendem isso. assassinos. Eu defendo que traficante Traficante seja morra. morto pela Vocês polícia. Morre, defendem o traficante. assassinato Porque é o da traficante juventude que raspa negra, o das cabelo da balas mulher. perdidas, Calma, E os das entregadores que são perdidas. jogados de ponte, vocês também não falam nada, né? É, não O sabe? aumento da violência Não policial. sabe, é ridículo. O entregador que foi jogado de uma ponte. Cadê o post Calma de aí, gente, vocês? calma aí. Não, eles não sabem, é pior Terminei, ainda. Eduarda. Vai, pode ir. Bom, Pior Terminei. ainda. Vocês A defendem. gente não faz parte Manda do pra grupo. eles, A ajuda. gente não faz pera, parte deixa- do grupo que deixa- defende deixa o criminoso. bobo da corte ali pra A falar. gente Bobo não da faz corte é parte pior do do que grupo. você. Só são do PL. Vamos lá, bobo da A corte. gente não faz parte do grupo que defende assassino. monte de A gente criminoso, quer. um monte A de gente quer a criminoso. cadeia pra essa galera. Bom. A gente quer o fim da saidinha. Bom, eles Frase falam, de efeito. eles falam aqui que eles defendem as mulheres, mas eles não sabem definir o que é mulher. Eles são contra a pena de morte, penas severas para estupradores e assassinos de mulheres. Eles estão mais preocupados com a palavra que você usa para se referir aos homicídios de mulheres do que com a punição em si. A gente prefere não usar o termo feminicídio, a gente usa homicídio contra mulheres e defende agravantes. Vocês negam. Mas nós defendemos a prisão perpétua e a pena de morte. negam. Eles não. E o que adianta ele usar uma palavra Negam. bonitinha e que corresponde à ideologia deles, sendo que na prática eles não defendem penas mais Negar o duras? feminicídio Ele defende. corresponde à tua O cara que enfiou o espeto no Você coração da deveria ter esposa, vergonha. ele defende ressocialização. Vergonha. Ou deveria ter. seja, eles distorcem a realidade. Vergonha. E daí, por que eles distorcem a realidade? Porque eles falam que eles são contra o assédio, mas, por exemplo, de acordo com a Sunday Times, 90% dos assédios e abusos ocorridos em centros esportivos foram em banheiros unissex. E ao mesmo tempo eles defendem Ai, aqui meu Deus, que homens e voltou. mulheres usem os mesmos banheiros. Os banheiros unissex são os de Então, casa. é isso aí. 70% dos Eles defendem te assédios e proteger. violência de gênero Eles são em dizem casa. defender as Os mulheres, vários na mas igreja eles você defendem defende. que homens espanquem mulheres no ringue. É isso que eles defendem. Meu Deus. Eles defendem isso. É o fetiche que você tem? Eles defendem que crianças, sejam inclusive crianças mulheres, sejam submetidas a terapias hormonais desde Vocês cedo. defenderam agressores. Isso que eles defendem. Que Eles estupradores defendem calma aí, transição na deixa eu infância.
Então, assim, eles atacam 50 as segundos. mulheres das mais diversas formas, defendem, inclusive, Vocês atacam as o mulheres. aborto e o assassinato de mulheres no ventre, e vem aqui posando... Especialmente de mulheres negras. Exatamente, Especialmente de exatamente. mulheres Mulheres negras. negras. A Nós defendemos Eduarda as mulheres, te gente. defende. Nós defendemos as que mulheres. vergonha. A gente quer que as mulheres Peraí, negras peraí, abortem. peraí, A gente quer que elas vergonha. abortem. A gente quer que elas não morram. Nós defendemos as A mulheres. gente quer que elas não morram. Nós defendemos as Você mulheres. defende que saia do útero seja Ô, assassinado, Júnior, essa é a restabelece verdade. Um pouquinho de tempo aí, Vamos por favor. lá, Essa pode é a ir. verdade. O bobo da corte vergonhoso. fica quieto ali. Ih, Não, quieto, o garoto. Bebê Reborn, Bom, fala, bom. fala. Boa. Pavãozinho. Nós defendemos as mulheres, Pavãozinho. só que Baixa nós o não tom, sabemos só um definir minuto, o que é só um mulher, minuto. só Baixa que o nós somos contra apenas pra quem Calma que é o violenta a corte mulher. dele, calma Que que é o defesa corte. da mulher é essa? É pro Instagram, é pro Defende Instagram. mulher, mas defende que mulher toma porrada no ringue. Você é a favor, por exemplo, que de um homem competir com uma mulher no UFC? Defende um homem de saia no banheiro feminino. Tu defende que Eu o sou a ratinho... favor, Defende homem que sai eu da sou a porrada favor, dele. eu sou a favor que você, por exemplo, uma trans, se você agredir uma mulher biológica, você tem uma punição mais grave. Quem agride é geralmente gente do PL. Eu sou a favor, porque eu defendo a mulher de fato. mulher Não é biológica. teoria, eu defendo a A mulher de gente fato. não. Tenho diversos Quem projetos agride defendendo a mulher de fato, Quem dando defende o assistência, ratinho que dando agride mulheres assistência são pra mulheres que vocês. sofreram violência. Tem É vários extrema projetos nesse direita que sentido. ataca. O projeto deles é literalmente extrema desmantelar direita que ataca. completamente o que é uma mulher. Meu É Deus, literalmente quem desmantelar o que é uma mulher. Quem Vamos desmantela lá. o que é mulher é o Sai, feminicídio. tudo Quem desmantela isso. o que é mulher é o feminicídio. Quem desmantela, inclusive, fisicamente quem é mulher é o feminicídio. Não somos Sim. nós. O que tem que fazer com quem faz isso? Arrastando, Tá bom, o que tem que O fazer com quem por um comete quilômetro. feminicídio? Feminicida. Achamos que tem que ter, literalmente, Pena de punição morte. exemplar. Pena de morte? É que você fica falando de Pena de morte. Mas você sabe que isso literalmente nunca resolveu, inclusive os Não dados resolve. Então cadê a sua Os nota dados de mostram. repúdio A contra as gente votações da esquerda Qual contra o dado? aumento das Cita o penas? dado. Prevenção Cita o cada uma dado. dessas Que dado violências. Sabe mostra? como a gente Cita o previne? dado. E sabe como a gente prevê? Cita o dado, você falou de dado, cita o dado. Literalmente Vamos lá. atacar Os e dados discutir, mostram- lógico que A gente você prevém defende. colocando arma na Ó, mão das gente, mulheres calma aí, pra elas se gente, defenderem calma. sozinhas. Ó, É ele assim que a acabou gente de defende. dizer, Arma na mão ele da acabou de Palestina, dizer tá? algo que é Vocês logicamente... Também, pode incentivam votar, o se é pra ódio. elas se defenderem dos Vocês dos negam terroristas, a mas pode realidade. votar. De Israel, E agora votar, a solução é a pode pena de votar. morte. Qual que é a tua Pode opinião votar. sobre os estupradores que o Netanyahu defendeu na última semana? Eu sou contra? Se ele sabe. fez isso, eu sou contra. Se ele fez isso, Se você ele fez sabe. isso, eu sou contra. Pronto. Não sou eu que Aí ela defendo falou que é estuprador. contra. Defendeu- Não sou eu que Ela falou defendo que é contra. O estuprador. Netanyahu de Vocês Israel, que defendem 13 parlamentares que votam contra o IDFs, aumento da 13 pena pra soldados. estupradores. Nós Estupraram um lutamos civil. junto Vocês com os são contra familiares mulheres Pena de armarem morte pra pra por eles, defender. justiça. Pena de morte pra Vocês eles. Eu são nunca contra vi mulheres vocês se em armarem nenhum pra se ato. defenderem. Você é a Vocês favor não que os estão em nenhum estupradores ato. que mataram Por pessoas no justiça, atentado por terrorista, Clara. os estupradores do Justiça Hamas, por tem pena Tainara. de morte? Justiça A gente por é Cibele. a favor. Você é a favor que a mulher possa ter porte de arma? pra Vocês se não defender estão de em nenhuma estupradores? manifestação Vamos lá. por justiça por Tainara, por Cibele, por nenhuma mulher E eu não tô vítima. vendo Calma, vocês gente. a favor do porte Só- de arma pra mulher se Só defender de última estuprador. coisa. Ó, acab- A gente nunca vai deixar de falar o nome dessas mulheres e de lutar por justiça a elas junto com as famílias. Justiça, Votar gente. calma, Do gente. jeito que a esquerda vota, não vai ter justiça nunca. É que vocês só ficam Não vai ter irritados quando a gente justiça fala o nome nunca. dessas mulheres que morreram pro feminicídio. Eu A quero gente que Não os vai ter assassinos justiça pra elas delas nunca. Vocês morram. só são pavão. Eu pra Vocês quero que os defendem assassinos ressocialização delas dos morram. assassinos delas. A gente Vocês tá ao lado defendem das mães, ressocialização dos das assassinos avós. delas. A gente tá ao lado dos Vocês familiares. defendem Bruno, ressocialização. Bruno, Por justiça. Ó, Vocês ele tá defendem dizendo- não, ressocialização. é que ele Por falou uma justiça. falácia, ele é Vocês absurda. defendem Por justiça. ressocialização dos assassinos Por justiça. delas. Por Vocês justiça. defendem. Já foi. Por justiça. Pera aí. Ele falou que, por exemplo, existem dados que provam que pena de morte não vai reduzir a violência contra a mulher. Ele tem que mostrar um dado aqui pra mim que prove logicamente que um assassino de mulher que morreu vai voltar pra matar a mulher, porque até onde eu sei isso é impossível. Mas o que Quem saiu morreu na não saidinha volta. Então, O que saiu por na motivos saidinha óbvios, se você matasse os assassinos de mulheres, você protegeria as mulheres e evitaria novos homicídios. Só que eles são contra. Prisão perpétua não quer pena de morte, é duro demais, né? Com bebê não importa, com bebê vocês defendem aborto. Mas pena de morte pra bandido é duro demais. Então beleza, defenda a prisão perpétua. Nem isso vocês defendem. Defende ressocialização pra marginal e vem falar que defende a mulher. Hipócrita! Defendam. Mentiroso! Você é hipócrita. Relativizam o que é mulher Você e defende vagabundo! que é hipócrita. Defendam. Vocês não defendem a mulher, vocês as atacam mulheres ela. reais. Defendeu o Vocês são estuprador inimigos na dela. certidão. Tá meio feio, Vamos já. lá. Vocês defendem estuprador Ó. na certidão e quer falar que vocês defendem as Passar, mulheres. passar Toma pra vergonha Virgínia na e cara. pro Bruno agora. Toma Virgínia, vergonha na responsabilidade. cara. Você Toma defende vergonha saidinha pra Passa pra estuprador. mim, Você Bruno, defende agora. saidinha pra Toma estuprador. vergonha Eles na pararem de cara. falar, nós Você defende falamos, saidinha tá? pra estuprador. Eu, hein?